Uou! Pai, muito obrigado pela oportunidade. O teu filho já orou. Sabemos que o teu Espírito está nesse lugar. Sabemos que há uma unção, Senhor, diferente sobre esse lugar, nesse lugar e sobre nós. Te pedimos que o Senhor continue falando de uma forma poderosa. Se o Senhor não falar, quem vai falar? Se você acredita nisso, diga comigo amém, amém. Antes de se assentar, eu vou ler aqui, aí a gente já pode sentar e eu depois já começo aqui. Tecladista, deixa Deus te usar aí. Fica à vontade, pesa a mão, faz barulho. Quanto mais barulho você fizer, mais eu prego. A mensagem está na responsabilidade do tecladista. Oh my God, estou até falando inglês, viu? Mateus capítulo de número 14. Feliz aqui em estar revendo um amigo Jeremias, um cara incrível, gonçalense. Gente, eu vou contar um pecado de Jeremias aqui. Jeremias mora, a esposa dele mora em São Gonçalo, e ele vai lá, vira e mexe, ele vai lá 1, 2 vezes no ano. Ele passa na frente da igreja, tira a foto e não entra. Aí eu falo, mas não dá para entender isso, gente, por que você não entra? Aí, não, meu chefe, é porque eu estou com pressa, eu não dá para entender. Então, eu estou confessando um pecado dele, porque como é que o cara tira na frente, manda foto e não entra? Não dá para entender. Feliz por esse casal que amo. Tem um casal, sempre quando vai lá, eles ficam lá, eu tomo conta deles lá, eles são incríveis, são uma benção. Muito feliz pela vida do pastor Erasmo, pastora Gisele. Eu amo a vida deles, a família dele, os filhos. E é um casal que a gente já se conhece há muito tempo. E cada vez que venho é sempre bom estar com eles, ver a motivação deles, o carinho, o amor, a preocupação, o zelo pela igreja, o zelo pela obra. E eu louvo a Deus por isso, e cremos que é um tempo novo daquilo que Deus vai fazer, uma fase nova, não porque o nome foi trocado, mas é porque é um novo tempo de Deus chegando para a vida de vocês, para essa casa, para essa igreja. Eu creio assim, e creio que o Senhor tem algo poderoso e grande para fazer. São Mateus capítulo 14. Sou casado com a Deise Leão, pastora também junto comigo. Somos casados há 31 anos, vamos fazer esse ano. Tenho 2 filhas, uma chamada Rebeca, outra se chama Raquel, as 2 casadas, e as 2 esse ano agora, uma vai em maio, eu chego, já tem neném, e a outra em junho. Yes, você vovô. Diz que o homem tem que plantar um livro, escrever um livro, já escrevi 3, plantar uma árvore, já plantei, e ser avô, então completei. Oh Jesus, que benção. São Mateus 14, 22, diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os seus discípulos que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, como ele tinha despedido a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante. Em outras traduções diz no meio. Fustigado pela onda, porque o vento soprava ao contrário. Na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Grave isso. Jesus foi até eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, diz algumas traduções, com medo. E começaram a gritar e dizer: isso é um fantasma, não tem como acontecer isso. E a Bíblia diz no versículo 27, mas Jesus imediatamente, vendo que eles estavam com medo, Jesus grita e fala para eles assim: calma gente, não temas, não tenha medo, sou eu. É a mesma coisa, eu vou começar a pregar, mas isso aqui é a mesma coisa. Jesus vendo a sua aflição, vendo a sua ansiedade, vendo a sua preocupação, Jesus olha assim: calma Erasmo, não tenha medo, sou eu estou aqui. E isso, Jesus tentou acalmar eles, e quando isso aconteceu, o texto diz que Pedro faz uma parada aqui que chama a minha atenção, e que eu vim aqui hoje para dizer para você: se você não tiver coragem de fazer o que Pedro fez, você está no lugar errado. Eu vim te dizer hoje aqui que Deus está à procura de homens com disposição e mulheres com disposição de viver o que ninguém nunca viveu. Viver o que todo mundo viveu não é que é fácil, mas é mais fácil. Pedro aqui me ensina: se é tu mesmo, está escrito aí,
manda que eu vá até o Senhor. E ele faz uma exigência: não quero ir com barco, não quero ir nadando, não quero ir de jet ski, eu quero ir sobre as águas. Você parou para perceber esse detalhe? Ele pede literalmente assim, ó: Senhor, eu quero ir até onde o Senhor, se é o Senhor mesmo que está dizendo que é, eu quero ir até o Senhor andando sobre as águas. E aí o texto diz que Jesus responde, Jesus fala: vem. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: salva-me. Imediatamente Jesus estendeu as mãos, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou e a vitória chegou. Curva a sua cabeça. Você pode me dar um pouquinho só de retorno? Só um pouquinho de retorno? Porque eu estou com a garganta aqui que está... E aí eu gosto de me ouvir. Fica à vontade aí. Pai, obrigado por essa oportunidade nessa noite. Obrigado porque eu creio naquilo que o Senhor tem para nós. Creio que o Senhor separou esse dia, esse momento. Creio que tem algo poderoso para nós aqui, que o Senhor separou para nós recebermos o que o céu tem para nós. Fala conosco, Jesus. Fala com a tua igreja, Jesus. Que o Senhor toque agora na minha mente. Traga, Senhor, a entendimento aquilo que eu li. E que o Senhor abra a minha mente para que eu seja instrumento do Senhor nesse lugar. Que a minha mente seja tomada pela tua unção. E aquilo que o Senhor tem para esse lugar nessa noite, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor. Todos que estão aqui, Senhor, vieram para te adorar, vieram para te ouvir. E o Senhor tem uma palavra para cada um. Fala conosco, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, o ambiente é teu, a casa é tua, tudo é teu. Porque cremos, Senhor, em algo poderoso. Cremos em algo tremendo. Eu sinto a tua presença aqui, Jesus. Se o Senhor não falar, quem vai falar? Fala conosco no nome de Jesus. E você diga comigo amém. Antes de se assentar, fala para esse crente assim, ó: se não der glória a Deus, vai pagar meu pastel ali fora. Tem pastel hoje aí. Então dá glória a Deus, senão você vai pagar o pastel, hein? Olha aí. Se não der glória a Deus, vai pagar o pastel, hein? Feliz de estar encontrando aqui o pastor Wallace, a esposa. Deus abençoe. Mais um gonçalense. Irmão, hoje aqui é de gonçalense está dominando a parada aqui hoje. Respeita a gente, tudo flamenguista. Chapa é quente, irmão, Gente, eu vou ser bem rapidinho, porque esse texto aqui, você colocou um tema no meu coração e eu queria falar assim: a fé que muda a história. Eu queria que você entendesse que a sua fé pode reverter qualquer tipo de situação. Eu queria falar para você que para nós vivermos alguma coisa, na verdade todas as coisas, precisamos colocar a fé em prática. E a Bíblia diz aqui que Jesus está agora numa situação, do capítulo mais acima. Jesus está no deserto, porque Jesus está literalmente querendo viver um luto de uma situação que acontece da morte do seu primo João Batista. Jesus vai para o deserto. A Bíblia diz que quando Jesus chega no deserto, uma multidão o acompanha. Essa multidão que acompanha ele está com sede, fome, quer milagre, quer viver. E aí chega o anoitecer, os discípulos falam: Senhor, precisamos, você conhece essa história? Precisamos dispensar esse povo. Jesus fala: de maneira nenhuma. E a Bíblia diz que alguém parece com 5 pães, 2 peixinhos, aquela multiplicação acontece, senta de 50, de 100, todo mundo é alimentado. E isso é muito incrível, porque o pão, Jesus só parte o pão ao meio e entrega nos discípulos. Quem vive a multiplicação é os discípulos. Não, você não pegou. Está no texto isso aqui. Jesus só parte o pão e a Bíblia diz que ele entrega aos discípulos. São os discípulos que promovem a multiplicação. Então a multiplicação que Deus tem está na tua mão.
Só o pastor Alex pegou. Eu vou repetir. O que Deus tem para você já está na tua mão. E aí a Bíblia diz que Jesus agora, após isso acontecer, Jesus fala para os discípulos, no capítulo 14 que lemos, a partir do versículo 22, ele fala para os discípulos assim, eu preciso subir a esse monte. É mais ou menos Jesus dizendo, eu preciso ter um tempo comigo. Eu preciso ter um tempo, porque acabou de meu primo morrer, eu preciso. A Bíblia diz que Jesus pega os discípulos, fala para os discípulos seguirem para o outro lado, e a Bíblia diz que Jesus, isso aqui mexe muito comigo, eu estou introduzindo só para você entender, Jesus não dá a eles como seria pós o encontro. Jesus não fala para eles, tipo assim, filhão, beleza, é igual o exemplo, se eu chegar hoje para dar, mano, eu vou, no final de semana agora eu vou para Filadélfia, eu falei, o pastor Erasmo, eu vou para Filadélfia, eu dei tudo o que acontece para ele estar ciente, vai me levar no aeroporto, beleza. Jesus fala para eles assim, vai para o outro lado, e não fala mais nada, como ele iria, se ele ia de barco, se ele ia de jegue, se ele ia de carroça, se ele ia de jet ski, ele não falou nada. O texto diz que Jesus sobe o monte para orar, e os discípulos entram no barco e vai para o outro lado. Jesus também não fala para eles o que ia acontecer no meio do mar, porque se Jesus falasse, talvez eles não iriam. Jesus sabia que prejuízo eles não teriam, mas tem processos da vida que são inevitáveis de passar, mas quando estamos com Jesus, o processo não vai nos prejudicar. E aí Jesus sobe, e o texto diz que quando eles estão agora, pega isso, no meio, que o vento está soprando ao contrário, que eles estão remando, cansados. Eu imagino Pedro sanguíneo, pressão como eu, no sentido não querer pagar para voltar. Eu imagino Pedro dizendo, vamos conseguir, vamos chegar, e cansado, e trocando um com o outro, dizendo, não, missão dada, missão cumprida, vamos embora. Só que o vento estava ao contrário. Eu nunca remei com vento ao contrário, mas eu já andei em algum lugar que está ventando, não muito, jogando bola, não muito, mas é ruim. Às vezes eu atravesso a ponte dando uma balançada, o carro chega a dar uma diminuída, ou seja, não é fácil. Imagina eles aqui remando com vento ao contrário, troca um, reveza com o outro. Chegou uma hora que os caras deviam estar cansados. Só que quando eles pensaram, glória, que estava tudo terminando, eles não imaginavam que estava só começando uma nova fase. Quando eles pensaram que era o fim, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aí a Bíblia diz que quando eles estão no meio, sem eles perceber, sem eles imaginar, sem eles literalmente ter noção do que está acontecendo, pela manhã, enquanto eles estão no meio, aquele que não falou o que seria o enredo da história, está descendo e está colocando o pé na beira da praia e dizendo, estou chegando. Eles estão aqui remando, preocupado como seria, como chegaria, e não sabia eles que aqui a solução já estava a caminho sobre o mar. Bota a mão no ombro desse irmão e fala assim, continue, não desiste, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Você acha que Jesus ia colocar eles dentro do barco para dar prejuízo a eles? Você acha que Jesus ia colocar eles dentro daquela embarcação para eles serem envergonhados? Mas tem momento da vida que precisamos colocar a nossa fé em prática, que tudo que o diabo quer é que nós desistimos e achamos que vamos perder. O diabo quer, desiste, Pedro, para, Pedro, você não vai conseguir, Pedro, é muito para você, você não é ninguém, Pedro. E Pedro não sabia que enquanto ele estava aqui lutando contra o vento, alguém que prometeu estava já, alguém que prometeu estava vindo sobre as águas dizendo, estou chegando, calma que eu estou chegando.
Eu vim de São Gonçalo para te dizer: não tem nada perdido, Ele está chegando. Ele está chegando. Ele está chegando. Ele está chegando. Pesa a mão, meu filho. Deixa Deus te usar. Fica tímido não, pastor Erasmo me liberou hoje. Vamos fazer uma bagunça. Está liberado, está liberado. Pastora Gisele liberou também. Isso. Você imaginou isso aqui? Que loucura. O cara está aqui remando, dizendo: vamos embora, vai dar errado, vamos conseguir. Um dizendo vai dar errado, outro dizendo vai dar certo. E aquele confronto ali. De repente alguém olha e diz assim: olha atrás. Aí ele olha e fala assim: não quero olhar isso não. Já estão vendo danado aqui, ainda vem outro problema ali. Porque o texto diz que quando eles olharam, eles pensaram que era um fantasma. Porque Jesus não falou como seria o processo dele estar indo. Jesus nunca tinha andado sobre as águas. Jesus nunca tinha feito esse milagre. Quando ele olha, eu imagino na minha cabeça que ele deu aquela olhada. Eu imagino ele: já estou com um problemão aqui para resolver. E ter que remar. Vento ao contrário. Ainda vem outro problema para mim. Eles ficaram doidos. Jesus, quando vê, está no texto, o desespero deles. E eu imagino a agitação deles num barco. E dizendo, eu imagino eles agitados. Jesus olha e faz assim, ó: ei, meus filhos, ei, sou eu, não tem mais. Aí Pedro daqui falou: se é o Senhor que está dizendo que é, eu quero viver isso aí que o Senhor está vivendo. Pedro disse: se é o Senhor que está dizendo que é, eu quero viver isso aí. Jesus deve ter feito assim: yes, tudo que eu quero é alguém com fé para viver o que ninguém nunca viveu. Se ajeita no banco aí que eu vou falar um negócio aqui que se ajeita. Sabe por que tem coisa que você não vive? Não é porque Jesus não quer, porque você não tem coragem de pedir. Sabe por que tem coisa que você não muda de fase? Não é porque Jesus não quer, é porque às vezes você fica: será que eu mereço? Será que é para mim? Será que Jesus está dizendo pede? Jesus está dizendo vai. Eu imagino Jesus dizendo yes, tudo que eu queria era alguém ousado. Ei, tudo que Jesus quer é que você viva algo incrível. Tudo que Jesus quer é que você cresça. Tudo que Jesus quer é que você flua. Tudo que Jesus quer é que você tenha vida, e vida com abundância. Tem inimigo não, ele quer que você viva uma vida desgraçada. É a função dele. Mas a função de Jesus é: vem andar sobre as águas. Vem andar sobre as águas. Pedro falou assim: eu quero isso aí. Jesus deve ter olhado aí. O texto diz que Jesus fala: e disse Jesus: vem. Jesus não falou assim: você não está preparado. Jesus não falou assim: você não merece. Jesus não falou assim: você não é digno. Jesus não falou nada: vem. Eu imagino Jesus olhando para mim e para você, dizendo: vem, Leandro, vem, Wallace, vem Erasmo, vem. Jesus dizendo para você, minha irmã: vem. É Jesus dizendo: vem viver o sobrenatural. Bota a mão no ombro, me ajuda a pregar. Diga assim: ó, o sobrenatural é para você viver. Não. O sobrenatural é para nós como igreja vivermos. Eu creio. Deus escolheu essa noite para dizer: vamos andar sobre as águas. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o seu desafio, mas eu imagino Jesus dizendo: vem andar sobre as águas. Eu te garanto que você vai sair como mais do que vencedor.
Jesus olha e diz: vem. Pedro deve ter falado: que doideira que eu fiz. Por quê? Porque ninguém nunca tinha andado sobre as águas. E para viver o sobrenatural tem que ter disposição. Porque se fosse fácil, todo mundo vivia. Para viver coisas inéditas tem que ter disposição. Para viver o incrível não é para qualquer um, tem que ter disposição, tem que botar a fé em prática. Fosse fácil, todo mundo vivia. Pedro olhou e falou: é comigo, assim, com você. E eu aprendo aqui, primeira lição. Anote isso aí. Você precisa pensar além do seu limite. Enquanto estava todo mundo preocupado com a tempestade, porque tinha mais gente dentro do barco, todo mundo preocupado que ia morrer, todo mundo preocupado com o vento ao contrário, Pedro olhou e falou: no meio dessa tempestade eu posso viver o que ninguém nunca viveu. Pelo amor de Deus, eu vou repetir. Todo mundo preocupado, todo mundo com medo, todo mundo desesperado. Pedro, no meio do desespero, Pedro pensou o que ninguém pensou. Quem somos quando as coisas não saem do jeito que gostaríamos? Como diz o ditado, eu queria pregar mais direito, tá, gente? Estou gritando assim, mas não estou brigando não. Eu queria ser coach, mas não consigo. Eu queria. Às vezes eu grito assim, que é meu jeito de pregar mesmo. Eu queria pregar mais pausado, como coach, como headset. Eu tento botar, eu tiro no meio da mensagem. Que o negócio começa, eu jogo fora. Desculpa, tá? Eu dei um grito agora, alguém ficou espantado. Calma, pode deixar que eu não... É mais forte do que eu. Eu tento me polir, gente, eu tento. Juro que eu tento. Galera da câmera, passa mal comigo, desculpa. Vamos voltar aqui. Quem nós somos quando as coisas não estão do jeito que a gente gostaria? Pedro pensa além do limite dele, no meio de uma afronta, de um confronto, de um desafio. Todo mundo no barco dizendo: vai dar errado. Pedro falando assim: se é ele mesmo, ele vai tirar a gente dessa. Todo mundo dizendo: estamos num problema. Pedro dizendo: solução chegou. Quem somos quando as coisas saem do nosso controle? Quem somos quando as coisas não são do jeito que gostaríamos? Somos crentes ou abrimos mão e cedemos para o diabo? E Pedro pensa além do limite dele. E aí quando ele pensa, ele verbaliza. Agora quando ele verbaliza, ele tem que colocar em prática o que ele pediu. Isso aqui é incrível. Ele pensou o que ninguém nunca pensou. Ele falou o que ninguém falou. E agora ele tinha que fazer o que ninguém fez. Jesus te trouxe aqui para te dizer: está na hora de pensar além do limite. Está na hora de aumentar a caixinha. Está na hora de voar. Está na hora de viver o que Jesus tem para a sua vida. Está na hora de fluir. Está na hora de crescer espiritual. Está na hora de crescer como pai, como chefe de família, como homem, como mulher. Está na hora de viver algo além. Ah, pastor, eu já sou um bom pai, podemos melhorar. Ah, pastor, eu já sou um bom pastor, podemos ser melhor. Ah, pastor, eu já sou um bom empresário, podemos ser melhor. Em tudo podemos ser melhor. Ah, pastor, eu sou um bom crente, podemos ser melhor. Pedro está dizendo, pensou além do limite. Ele está falando: eu vou. Ah, meu irmão, fala para esse crente, me ajuda aí. Fala assim: quando você pensa diferente, se prepare para aqueles que não pensam, não querer que você viva o que você pensou. Pegou não? Na minha cabeça, na minha cabecinha, o barco daqui, Jesus está lá, vem. E Pedro está falando para eles: eu preciso ir. A galera do barco, na minha cabeça: vai não, Pedro, é furada. Vai não, Pedro, é muito para você. Você já ouviu isso? Vai não, Pedro, isso é doideira, vai passar vergonha. Vai não, Pedro, e você? Duvido. Pedro deve ter olhado para eles e falou assim: ó, eu pensei, verbalizei, ele liberou, agora é hora de eu viver o que ele me liberou. Prometo que você não vai. Eu não estou falando isso para pessoal, não é pessoal. Mas tem hora que você tem que abrir mão de pessoas que não pensam grande.
Tem hora que você tem que entender, você está tentando puxar, e essa pessoa não quer crescer, então não gaste energia com ela, vai para quem quer. Pedro deve ter olhado aqui e disse: irmãos, eu amo vocês. E Pedro não abandonou não, mas tem hora que para você chegar em algum lugar e depois voltar para ajudar essas pessoas, você precisa ir. Você tem que entender que vai ter dia que você vai ter que abrir mão de alguma coisa para crescer. Tem lugar que não dá para dois, tem lugar que é só para um, e depois que você crescer, você chama outro. Estou sentindo Deus aqui. Pedro deve ter falado para os amigos dele: ó, galera, eu amo vocês, mas nesse momento vocês não estão entendendo, então eu vou ter que fazer um negócio. Eu volto aqui depois. Eu imagino Pedro fazer isso, ó. Focou em Jesus e parou de ouvir quem não tinha que ouvir. Pegou não? Peguei. Se Pedro continuasse dando ouvido para os amigos, dizendo: você não vai conseguir, você não vai chegar, sabe o que ia acontecer? Ele não ia nem focar em Jesus. Tem hora que você tem que fazer isso. Ah, mas você ficou metido. Não, só estou com foco. Ah, você ficou soberbo. Não, só sei para onde eu quero ir. Ah, você cresceu. Não, eu só sei que eu estou querendo chegar aonde Jesus me prometeu. Ah, mas não, porque se você ficar ouvindo a terceira voz, você não vai chegar a lugar nenhum. E Deus me trouxe para te dizer: foca. Ah, meu Deus do céu. Eu estou pensando aqui naquela que saiu agora. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Ah, não, você não pegou. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei te dizer: Jesus está te chamando para andar sobre as águas. Levanta a sua mão por um minuto, levanta. Abre a tua boca por um minuto e ora em línguas, se você ora. Abre a tua boca por um minuto e dá glória, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo. Mas nessa noite manifesta a presença do Espírito Santo que está sobre esse lugar. E declare para Ele, declare, porque Ele te chama hoje para viver algo sobrenatural. Espírito Santo, Espírito Santo. Isso aqui é incrível, por quê? Porque Pedro não foca agora. E isso aqui para mim é uma das coisas que ele pensa além do limite. Ele verbaliza o que pensa. E agora ele precisa sair da zona de conforto, porque o lugar mais seguro era o barco. Para quem era pescador, dominava aquele mar de boa. E agora ele vai ter que sair da zona de conforto dele, andar sobre as águas e largar o barco, o lugar que ele dominava. Ninguém cresce se não for esticado. Ninguém cresce. Qualquer área que Deus for te levar, você vai ter que sair da sua zona de conforto. É mais ou menos dizendo assim: caramba, eu estava acostumado com isso. Você viu aquela pessoa que está acostumada, senta no mesmo lugar, anda no mesmo carro, pega o mesmo ônibus, faz tudo a mesma coisa, vai para o mesmo lugar, come a mesma pipoca, tudo igual. Aí Deus está dizendo: ô, vai pegar outro ônibus, vai pegar outro carro, vai comer outra pipoca. Está na hora de sair da zona de conforto. Está na hora de fluir em algo novo. Sabe o que Jesus está dizendo? Ô Pedro, quer viver algo novo? Sai do barco e vamos viver algo. Oh, Deus me trouxe de São Gonçalo para te dizer: Ele te tira do barco hoje. Santo, ele aqui. Quando Pedro olha agora, porque não é fácil, gente. Eu fiz um evento agora, me deu gastrite nervosa. Eu tive que ir no médico, me deu refluxo. Fiz um evento agora pesado, um evento grande, bastante gente conhecida pela bondosa misericórdia do Senhor. Eu tenho um bom contato. Até o evento acontecer, parecia que eu ia, meu Deus, porque não é fácil, é algo diferente.
É algo que você não está acostumado. Não é fácil sair da zona de conforto, mas precisa sair. E aí Deus está dizendo: Pedro, eu já te chamei. Pedro já está liberado. E eu fico imaginando o confronto de Pedro, ouvindo os amigos dizendo vai dar errado, e ele ouvindo Jesus dizer vem que está liberado. Qual voz você vai ouvir? A voz do teu inimigo que está dizendo que vai dar certo, ou a voz de Jesus dizendo vem andar sobre as águas? Qual voz você vai dar ouvido? A voz de Jesus dizendo vem que eu estou contigo, ou a voz dos seus inimigos ou da sua consciência dizendo que você não merece? Ah, meu Deus. E não é fácil, eu sei que não é. Esse que está vos falando aqui, sou filho de um adultério. Minha mãe traiu o marido dela, que não é meu pai, e ela ficou grávida. Quando ela fica grávida, o marido dela descobre e fala: esse filho não é meu. E supostamente meu pai mete o pé e some. O que ela fez? Tentou me abortar várias vezes, não conseguiu. Perdeu o marido e perdeu supostamente o meu pai. Ficou solteira. Depois nunca mais deu certo na vida. E eu estou agora crescendo debaixo de uma rejeição. Desde o ventre da minha mãe ela me rejeitou. Cresci, ela me deixou com a minha avó, e a vida rejeitada. Morando com vó, vida rejeitada. Então o espírito de rejeição, ele paira na nossa vida de uma tal forma e pesada, que nós achamos inconscientemente que nós não merecemos nada. É isso que o diabo quer. Você conhece gente que não vive, todo lugar que está ela se enclausula, todo lugar que está ela se bota para baixo, porque lá atrás ou inconscientemente pode ser que o espírito de rejeição ainda opera. Isso aconteceu comigo por muitos anos e ainda na igreja, mas um dia Deus entrou, me curou e nunca mais eu sofri disso. Aquela família disfuncional que eu não tive, que fui criado com vó, aquela família que eu não vi ter o pai, não vi minha mãe com meu pai, não vi nada, eu fiz tudo ao contrário. Hoje eu sou casado, 31 anos de casado, minhas filhas casadas no altar, sou pastor de uma igreja incrível. Então, sabe por quê? Porque eu decidi que o meu lugar é andando sobre as águas. Fala para esse crente que está do teu lado, diga assim: ó, você serve um Deus do impossível. Pelo amor de Deus, meu irmão. Eu fico imaginando Pedro. Eu estou sentindo o Espírito de Deus. Eu fico imaginando Pedro agora precisando tomar uma decisão, dar os primeiros passos em cima das águas. Você acha que foi fácil? Não. Ninguém nunca andou sobre as águas. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas é impossível. Eu não estou dizendo que é fácil, mas se Deus tem um negócio, vai acontecer. Se Deus te trouxe para esse país, se você veio e está debaixo de uma palavra, nada vai impedir o que Deus tem para a tua vida. O que você precisa é, meu irmão, se ligar com Jesus, a ser apaixonado por Jesus, servir a Jesus, fluir no Espírito, porque o diabo não pode te tocar. Bota a mão no ombro desse irmão, diga assim: ó, você é mais do que vencedor. Me ajuda a pregar. Eu estou sentindo ele aqui. Você é mais do que vencedor, meu irmão. Eu fico imaginando Pedro tendo que agora ter que sair da zona de conforto. Na minha cabeça, imagino que ele botou um pé na água e ficou com outro no barco. Quantas pessoas estão assim? Não, eu preciso ter minha segurança. Não, mas é assim, eu não posso me lançar, porque sabe como é que é, né? Não, e se der errado? Se Jesus chamou, não vai dar errado não, lindão. Deixa eu te falar aqui, olha dentro dos meus olhos. Se Jesus chamou, não vai dar errado não, lindona. Você está confiando mais no seu braço do que naquele que te chamou? Se Jesus te escolheu e você tem certeza no Deus que você serve, bora andar sobre as águas? Que negócio é esse? Pedro estava aqui. Aí ia estar no texto, a gente ia estar pregando hoje. Pedro, o homem que dividiu, botou um pé na água e outro no barco. Seria bonito estar pregando isso, não?
Não, está aqui. Abra aí São Mateus capítulo 14, lê comigo. E Pedro botou um pé na água e outro no barco. Bonito isso, né? É assim que de repente sua vida está sendo escrita. Você está dividindo, você não está se lançando, você não está abrindo o coração e não está vivendo a totalidade, porque não está se lançando. Vamos viver o sobrenatural 100% ou não tem como viver a metade? Tá com um pé aqui e outro pé aqui. Eu imagino Jesus de lá olhando. Falou: brother, assim não dá. Ou se lança ou fica no barco de vez. Decide. No barco você não vai morrer, porque eu não vou deixar o vento bater em você, mas você não vai desfrutar de tudo que eu tenho para você. Vou repetir porque isso aqui é forte. No barco não vai morrer. No barco não vai haver vergonha, mas vai ser limitado, não vai comer o melhor. Escolhe, fica no barco sofrendo o vento ou anda sobre as águas para chegar mais próximo de Jesus. Só que tudo isso tem que haver renúncias. Não tem como ficar dividido. Não tem como ficar dividido no reino. Uma hora eu estou cheio de gás. Uma hora não estou dizendo que você tem que estar 100% sempre, mas você tem que sempre estar no lugar certo e na hora certa, que é na casa do Pai. Eu sinto ele aqui. Eu imaginando Jesus dizendo: bora rapaz, vem. Não tô com tempo não, vambora. Fico imaginando ele. Eu imagino. Eu vou ver isso na minha netinha, porque eu não lembro das minhas filhas mais. Uma está com 29, outra está com 27, então não lembro. Mas eu fico imaginando Pedro botando aquele pé sobre as águas e os outros falando assim: vai não. E Pedro: sai para lá, miserável. Meu foco é aqui agora. Jesus, vem. Eu fico imaginando ele botando o pé sobre as águas. Fico imaginando aquela criança dando os primeiros passos. A criança sempre dá o primeiro passo em rumo a quem ela ama. Você nunca vai ver uma criança dar os primeiros passos em direção a quem ela não confia. Geralmente é o pai, a mãe, até a avó pode ser, porque ela sabe que se ela cair, inconscientemente, ela está indo para quem ela ama. E nunca um pai, uma mãe, um avô vai deixar automaticamente estar assim por trás. Já deixa eu vir alguém, uma criança aprendendo a andar e alguém aqui assim atrás, ó. É mais ou menos Jesus dizendo: se eu te chamei, eu vou te segurar. Se eu te chamei, você não vai cair. Se eu te chamei, você não vai perder. Jesus me trouxe hoje para dizer: vamos embora andar sobre as águas, igreja. Vamos embora viver o sobrenatural. Vamos embora desfrutar do que o céu tem para nós. A promessa. Se escandaliza que eu vou dizer não. Você aceitou Jesus e a fé vem, a salvação vem pela fé. Então, para você deixar de ir para o céu, você tem que falar assim: eu odeio Jesus, você não vai para o céu. Então vamos botar que você tem uma garantia em Cristo, porque você acredita nele, que você vai para o céu, ok? Não é uma vez salvo para sempre, que você pode perder, se você não quiser mais. Mas desde o tempo que eu acredito e confesso Jesus, minha salvação está garantida. Eu tenho certeza da minha salvação, mas quem? Então, mas só que o problema então, se a salvação está garantida, se escandaliza aí com isso não. Se eu tenho certeza que a salvação está garantida, o que eu preciso fazer agora? Comer o melhor da terra. E por que muitas das vezes não come? É porque tem fé para ser salvo, não tem fé para viver o melhor nessa terra. Eu acredito que Jesus vai me salvar, eu acredito que Jesus perdoa meus pecados, mas às vezes eu não boto a fé em prática para me viver o melhor da terra. Aí vivo, sabe como? Dentro do barco, sofrendo açoite das águas. Enquanto Jesus está dizendo: vem andar sobre as águas, por cima do mar, e viver o sobrenatural. Bota a mão no ombro desse irmão que está do teu lado e diga assim: ó, o melhor é para nós vivermos. O melhor é para a igreja, o melhor é para você, o melhor é para mim. Vamos comer o melhor da terra. Eu não estou falando que você vai ser bilionário, pode até ser. Eu não estou falando que você vai ser rico, pode até ser. Mas todos nós somos prósperos. O que é a prosperidade? Viver em paz com a família, viver bem onde você está, viver em paz com você mesmo. Isso é o que Jesus quer para toda a igreja, sendo próspera. Fala bem, esse irmão que está do teu lado: eu creio na sua prosperidade. Não, está baixo. Fala assim: eu creio na sua prosperidade, e por isso você vai pagar meu pastel hoje. Falou em pagar, né?
Que isso, jovem? Que pressão é essa? Pastel aqui é $50 cada um. Você viu? Meu Deus. Olha aí, eu creio. Você pode dar uma salva de palmas por isso? Já estou terminando, mais 5 minutos. Pode, sério, pode fechar? 5 minutos. Quem aguenta mais 5 minutos? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 30, 40. A gente vai virar vigília, hein? O primeiro que fala quando dá a hora, mete o pé. O texto é muito rico, porque quando Pedro olha e ele foca em Jesus, ele tira o pé daqui e ele dá o primeiro passo. Eu fico imaginando isso, para mim mexe muito comigo, ó. Tum! Ele foca em Jesus agora, e para ele focar em Jesus ele tem que abrir mão aqui. Não tem como eu ficar dividido. E agora ele está focadaço em Jesus. Olha isso, focadaço em Jesus. O texto, depois você lê em casa, diz que ele não percebeu nem vento. O texto diz que ele andou, não está nem aí para o vento. E detalhe, depois eu vou te explicar no finalzinho. E ele agora anda sobre as águas com o vento a favor. É mais ou menos o vento que estava soprando para lá, agora está empurrando ele, dizendo: tudo que eu quero é que se aproxime mais de Jesus. E eu não sei quantos metros ele andou, quantos passos ele andou, eu não sei quanto tempo ele ficou sobre as águas, mas a Bíblia diz que ele andou, ok? Só que o texto diz, eu queria chamar a sua atenção para mim começar a encerrar. O texto diz que quando ele está agora andando, ele começa a ter medo. E o texto diz que ele começa a perceber o vento. E o texto diz que quando ele começa a ter medo e perceber o vento, ele começa a afundar. Agora vamos aqui raciocinar um pouquinho, porque vocês são inteligentes. Como é que o cara andou aqui quando saiu do barco, não percebeu o vento, não teve medo e focou? Por quê? Porque ele estava com os olhos focados na pessoa certa. Ele estava com os olhos focados em Jesus. Quando estamos com os olhos focados em Jesus, não se preocupamos com problemas. Quando estamos com os olhos focados em Jesus, os ventos não nos incomodam. O vento não parou, o problema não parou, mas ele estava tão focado no alvo que ele não deu nem confiança para o vento e para o problema. Sabe por que muitas das vezes pessoas param e afundam? Porque tiraram os olhos do foco. I love you, eu amo vocês, mas eu vim aqui para alertar essa igreja: nunca perca os olhos do foco. Ó, andando sobre as águas, ó, os olhos, ó, o vento está soprando aqui, ó, o pau está quebrando, quando diz o outro aqui, não estou nem aí, estou com os olhos focados, porque eu estou debaixo de uma palavra. Estou focado, eu estou debaixo de uma promessa. Agora, quando eu acho que eu sou o bambambam, quando eu acho que eu já sei tudo e tiro o foco, eu começo a perceber o vento, eu começo a ficar com medo da onda, e o texto diz que afunda. E escute o que eu vou te dizer: aqui ele não afundou por causa de pecado. Aqui ele não estava pecando para afundar. Eu posso contextualizar para isso? Posso, mas não é. No texto ele afundou porque ele deixou de olhar para Jesus. Isso quer dizer, quantas coisas estão distraindo a igreja nos últimos dias? Quantas coisas estão distraindo pessoas, estão afundando antes de receber os seus milagres? Eu vim aqui hoje para te alertar: elimine na sua vida tudo que está te distraindo. O que é que está te distraindo? O que é que está te tirando foco? O que é que está tirando você de ficar mais próximo de Jesus? Elimina hoje. Tempo atrás isso aqui estava me afastando de Jesus. Que sentido? Tirando meu tempo. Eu estava lendo menos. Eu estava sendo o cara mais, sabe, parava numa mesa, todo mundo na mesa, e eu olhava essa bagaça. Sabe o que eu fiz? Ranquei tudo. Eu não tenho uma rede social mais. Já tem quase um ano. Eu não tenho Instagram, eu não tenho TikTok, eu não tenho Twitter. Tudo que eu tenho, mas tudo é a equipe que vê. Eu não vejo nada. Sabe por quê? Estava me atrapalhando, eu elimino. Você tem que saber o que está te atrapalhando. Sabe por quê? Porque vai afundar. E eu vou te provar que tudo que o diabo quer te distrair quando está perto de você receber sua vitória.
Lá na igreja eu falo assim: tô com fome e quero merendar. Pão com mortandela e guaraná. Quanto mais perto está de você receber o que Jesus falou para você, mais o teu inimigo, o nosso inimigo, vai querer nos distrair. Vou repetir: quanto mais perto está de nós recebermos o que Jesus nos prometeu, ele vai tentar nos distrair. E eu te provo isso. Nesse texto eu te provo. A Bíblia diz que ele grita: Senhor, salva-me! Aí Jesus olha para ele, estica a mão. Está no texto. Ele estava a um braço de Jesus. Alguém afundou do lado de Jesus. Estava tão perto. Por que afundou? Porque se distraiu. Quanto mais perto está daquilo que Jesus te prometeu, se atente, o teu inimigo vai tentar te distrair. Então, elimine hoje o que está tentando te distrair. Porque aqui o texto diz que Jesus estende a mão, dá uma puxada de orelha básica. É mais ou menos dizendo assim: homem de pouca fé, por que tu duvidou, seu miserável? Esticou a mão, trouxe ele para onde? Para o barco? Trouxe para onde? Para cima das águas. Jesus deve ter dado uma puxada de orelha nele e falou assim: agora eu vou te ensinar a andar sobre as águas, comigo do lado. Vindo para cá, o vento estava a favor. Agora voltando para lá onde o barco estava indo, com Jesus de um lado, está indo com vento ao contrário. Quando estamos debaixo de uma palavra, não é vento a favor, não é vento ao contrário que vai fazer nós afundarmos. Eu vim debaixo de uma palavra para te dizer: você vai chegar aonde Jesus te prometeu. Ah, não. Fica de pé, fica de pé. Se é para bater palma, vem aqui o louvor, vem aqui o baterista, sobe o baixista. Se é para fazer, joga essa mão lá em cima e faz um barulho. Assovia, grita, faz barulho, porque Jesus me trouxe aqui para te dizer: é tempo de viver algo novo. Eu sinto ele aqui. Eu fico imaginando a cena, gente. Jesus puxando ele para dentro da água. Vocês podem tocar, pode fazer barulho aqui, não me atrapalha não, tá? Se a menina subir aqui, pode cantar: eu quero viver algo novo. Se souber essa aí, já pode tirar. Se tirar, eu canto também. Tô fera, irmão. Flamenguista canta, chuta pro gol, bate escanteio, faz o gol. Aqui, eu imagino Jesus tirando ele das águas, dando uma puxada de orelha, dizendo para ele, dá um abraço básico nele e diz para ele assim: meu filho, nunca mais você vai afundar. Eu vou te ensinar agora a você andar sobre as águas com o vento ao contrário. Gente, na minha cabeça eu fico imaginando essa cena dos amigos aqui. Deixa eu construir um negócio aqui rapidinho, só para você entender. Pastor, mas ele retornou para as águas. Sim, eu acredito que enquanto Jesus não vier, tem chance para todo mundo. Da pessoa cair, se levantar. Eu acredito que enquanto Jesus não vier, ele tem chance. A misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Mas qual o problema que eu entendo aqui? É perder o tempo. Tempo é valioso. Quando eu perco um tempo me distraindo e eu afundo, eu atraso algumas promessas. Eu atraso algumas coisas. Você conhece gente que... Gente, você já percebeu? Gente, essa pessoa é tão inteligente, por que ela não está mais longe? Porque perde o foco toda hora. Aí você fala: gente, mas essa pessoa tem tanto talento, por que ela não está mais longe? Aí é tão fácil, é só você entender, porque perde o foco. E quando perde o foco, está até na igreja, vai para o céu, mas perde tempo aqui na terra. E perder tempo, irmão, é precioso. Vocês trabalham por hora. Quem trabalha por hora sabe, não pode mossegar, pode? Pode ficar conchambrando ali, como diz o quartel? Não pode. Tem que limpar rapidinho, uma casa tem que fazer rapidinho, não é? Quanto mais você limpar. E no mundo espiritual não é diferente, lindona. Não pode perder tempo.
Eu faço academia, eu amo, apesar de não parecer, mas eu vou todo dia. Vou tirar a camisa aqui pra você ver, brincadeira. E o Espírito Santo falou forte comigo. Da mesma forma que eu cuido do corpo, eu tenho que cuidar da minha vida espiritual intensamente. E se você deixar de malhar 1 dia, 2 dias, 3 dias, você perde. É a mesma coisa, quando você volta, você, caramba, eu pegava esse peso, agora eu não pego mais. É a mesma coisa no mundo espiritual. Deixa de orar, deixa de ler Bíblia, deixa de vir para a igreja. Tudo faz você perder tempo. E o texto diz que Jesus dá um abraço nele. Eu creio nisso. E Jesus ensina ele, vamos embora, meu filho. E o texto diz que quando eles chegaram no barco, o vento cessou. A gente podia falar, Jesus podia ser mais fácil, mas tem processo que é inevitável. Tem processos como esse que não foi para trazer um prejuízo, foi para ensinar que eu posso viver melhor do que eu estou vivendo. Não foi para trazer prejuízo, mas foi para tirar ele da zona de conforto. Como diz um amigo meu, a zona de expulsão. E dizendo, vamos viver algo novo. Eu vim aqui de São Gonçalo para te dizer, é tempo de andar sobre as águas e viver algo novo. Eu não sei o que você passou, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o vento que você está enfrentando, eu não sei qual é a dificuldade, mas deixa eu te falar, Jesus me trouxe hoje para te dizer, vem andar sobre as águas. Jesus me trouxe para dizer, vem andar sobre as águas. Canta, meu filho, deixa Deus usar vocês, vai, sobe, sobe, sobe.